Nas mãos de Jesus, os cravos, ou os pregos. Nos pés, também os cravos. Lado transpassado por uma lança, que é o terceiro sofrimento. Do lado que transpassaram com a lança, atingindo o pericárdio do coração, o escroto do coração, houve uma ruptura e por essa razão saiu água e sangue. Ele morreu por uma ruptura. Quando aquela lança atingiu o pericárdio do coração. E ali houve um rompimento. Foi a causa de sua morte. Estava ele com a coroa de espinho na cabeça. E por último, as suas pisaduras. Foram mais de 5 chicotes diferenciados. Ossos, em outros havia chumbos, em outros haviam pedaços de lança e outros chicotes afiados. Ao ponto de que a Bíblia diz que era possível ver os seus órgãos internos, porque foram tirados, ele foi dilacerado. E na cena, no filme, do lado aqui, você pode ver debaixo do braço as costelas dele. Dá para mostrar o tamanho que foi o sofrimento, porque seria 40 chibatadas. 40 chibatadas e pronto. Mas eles chegavam 39 e não falava 40. Não falando 40, poderia repetir novamente, começar de 1 até 40. Quando chegava no 39, eles voltavam para o 1. Segundo os historiadores, uma pessoa não suportaria a segunda chibatada. A primeira, a pessoa já perderia o sentido por causa da dor. A segunda, a pessoa já estaria desmaiando. Jesus suportou 5. Ele suportou todas as 5. Então, o seu corpo, da cabeça à planta dos pés, ficaram todos feridos. Porque houve um momento que ele não suportou. Então ele caiu. No que ele caiu, eles batiam. Então pegava nos pés, nas pernas, pegava na cabeça e assim por diante. E depois pegaram Jesus, todo ensanguentado, puseram a sua capa, uma capa riquíssima, que somente os nobres a usavam. No decorrer da noite, o sangue talhou e aquela capa ficou pregada nas costas de Jesus. Quando eles chegaram de manhã, eles tiraram aquela capa brutalmente, abrindo novamente as pisaduras. E começou a sangrar. O esgotamento de sangue enfraquece o ser humano. Toda pessoa que se fere, é necessário que ela tome bolsas de sangue. Pessoas que se acidentam nas estradas, pessoas que são feridas com armas brancas ou com armas tiro. A maioria dessas pessoas precisam de sangue. E Jesus esgotou o seu sangue. E ali não houve nenhuma reposição. Ele não pôde dormir à noite, por tamanha dor que ele sentia. E logo de manhã, ele já estava diante de Pilatos para ser julgado. Logo após, mandou açoitá-lo novamente e depois levá-lo ao martírio. A dor do sofrimento nos emociona. Porque foi muito forte o sofrimento de Cristo. E quando falamos do sofrimento de Cristo, nossa revolta contra o diabo, ela é muito grande. É a razão, o motivo de lutarmos contra ele.
as 5 feridas de Cristo. Primeiramente, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. A palavra graça, favor não merecido, ela tem 5 letras. Em cada mão do ser humano tem 5 dedos. O da direita, que Cristo ficará à direita do Pai, é Jesus Cristo, que representa as 5 letras do seu nome. J-E-S-U-S, Jesus. A da esquerda, que é justiça, uma justiça que nós não escaparíamos, então nós recebemos a graça. Então do lado esquerdo é a mão, que tem 5 letras, que é J, aliás, que é a letra G, a letra R, a letra A, a C cedilha e a letra A. Graça. 5 letras. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso tudo tem um significado. Abre a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 27, no versículo 1, nós vamos encontrar o altar dos holocaustos, aonde sacrificava. Em Êxodo, no capítulo 27, versículo 1, fala sobre o comprimento do altar do holocausto. O comprimento do altar era de 5 côvados. Preste atenção que eu estou falando da numerologia de Deus. Deus tem a sua numerologia e tudo tinha algo ligado a Cristo. O altar do holocausto, o altar do sacrifício, o comprimento era de 5 côvados. O altar do holocausto, ele nos fala, ele nos diz respeito o quanto nossa redenção, sermos redimidos, sua graça e o seu sacrifício por nós, ele tinha um comprimento de 5 côvados. Também você vai ver em Êxodo, no capítulo 29, no versículo 28, nós vamos observar as 5 ofertas no Antigo Testamento. E todas estas ofertas nos falam a respeito e tem a ligação com o sacrifício de Jesus por nós, na sua graça e como ele nos favoreceu. Observa então que o número 5 foram 5 ferimentos de Cristo. 5 ferimentos nas mãos, nos pés, ferimento do lado transpassado pela lança e a coroa de espinho, que os espinhos eram espinhos de quase 5 centímetros, e era tecido essa coroa, e na violência do soldado de colocar essa coroa na cabeça de Jesus, os espinhos entraram no seu crânio. Os espinhos, todos os espinhos cravaram o seu crânio e foi derramado o sangue, foi um ferimento na cabeça de Cristo e também os açoites. Em Êxodo, no capítulo 29, versículo 18, fala sobre a primeira oferta, que são entre as 5 ofertas do Velho Testamento. Lá fala sobre a oferta queimada. A oferta queimada. Em Levítico, no capítulo 2 e no versículo 1, fala sobre a oferta de cereal, que representa a carne de Cristo. Em Êxodo, no capítulo 20 e verso 24, está a oferta pacífica, que também refere ao sacrifício de Cristo. Em Êxodo, no capítulo 29 e no verso 14, fala sobre a oferta do pecado. Quando a pessoa pecava, ele tinha que trazer uma oferta. E em Levítico, no capítulo de número 5, versículo 6, está a oferta da transgressão, de transgredir a lei de Deus. Irei repetir para o melhor entendimento. Essas 5 ofertas, ela tem os seus significados. O significado delas é a graça,
de Cristo sobre nós e que nos favorece sermos redimidos, nos favorece sermos libertos, nos favorece nós termos a ousadia e termos também o privilégio de poder estar diante de Deus sem nenhuma condenação. Êxodo capítulo 29, versículo 18. Lá você vai encontrar a oferta queimada, com grande significado dessa oferta queimada. Lá encontra em Levítico capítulo 2, versículo 1, a oferta dos cereais, que são também representados pela carne de Cristo. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 24, fala sobre a oferta pacífica, onde nós formos considerados em paz com Cristo, mediante a morte de Cristo, a sua justificação. Em Êxodo, no capítulo de número 29, capítulo 29, versículo 14, a oferta do pecado. E por último, em Levítico, capítulo 5, versículo 6, fala sobre a oferta das transgressões. Interessante que o número 5, ele representa algo muito tremendo nessa cruz. Por que ele representa algo muito tremendo? Havia um gigante invencível, imbatível nas nossas vidas. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 40 e o versículo 49 e o versículo 50, lá diz que Davi desce aos ribeiros de água. E Davi pega 5 pedras roliças. Mas interessante que Davi só usou uma pedra. E alguém pergunta, por que ele usaria somente uma pedra? Por que ele pegou 5 pedras? Aquele gigante, havia uma representação prefigurada de Satanás no mundo espiritual, atuante no mundo da terra, aonde os mais fracos jamais venceriam as dificuldades que são mais fortes em nossas vidas. Gigante não só representa estatura humana, gigante representa as grandes lutas que nós passamos, e muitas das vezes nós não temos como vencê-las. E tudo aquilo que nos torna impossível de vencer se torna um gigante em nossas vidas. Jesus estava mostrando para nós, através ali do combate ali de Davi com Golias, o Senhor estava mostrando, nós somos Golias, os seres humanos são Davi. E as dificuldades impossíveis da vida é Golias. E o Senhor estava revelando que na cruz do Calvário, os seus 5 sofrimentos também seriam 5 pedras. E as 5 pedras representam Cristo derrubando o gigante. Porque o nome de Jesus tem 5 letras. Davi estava pegando o nome de Jesus ali e acertando a testa do gigante. Por que a testa do gigante? Segundo os historiadores, naquele homem, aquele Golias, filho dos Enaquins, nele não via carne, os pés eram tampados pela sua armadura, as coxas, as pernas, o tornozelo, as panturrilhas, os braços, as costas, a cabeça era tampado, tudo nele era tampado, a luva também, ele usava luva, ele era imbatível, e o único lugar que tinha carne nesse homem era uma distância aqui, olha só, uma distância aqui, nem para respirar, o nariz dele não ficava para fora, somente a testa, somente aqui, a testa poderia ver carne em Golias. Por que Davi acertou a cabeça de Golias? Isso é o cumprimento da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um que esmagará sua cabeça. Então ele só tinha carne aqui. Era um homem imbatível. Diz a Bíblia que ele pôs o exército de Israel para correr, e durante 40 dias ele ficou afrontando o exército de Israel, dizendo: Israel não tem homem para lutar comigo. Ou seja, ele estava afrontando. O que simboliza isso? As afrontas da nossa vida. Tudo nos afronta. O desemprego nos afronta,
A falta de segurança nos afronta, doenças nos afronta, dificuldades financeiras nos afronta. Observa que esse mundo é um mundo de circunstâncias que afronta aqueles que são mais fracos, aqueles que são vulneráveis. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo? Estou orando por um homem lá de São Paulo. Esse homem liga para mim todos os dias. A própria esposa fez trabalho para atingir o filho. E o filho, por volta de 9 horas, 21 horas da noite, o filho começa a sentir pontadas no corpo e sentir mau cheiro dentro de casa de ovo podre. E ele vê o Exu Caveira sentado na mesa, na cozinha. Ele vê o Exu Caveira sentado no sofá. Aquela família vive em pânico. Aquela família está indefesa. Aquela família é um alvo vulnerável de Satanás. A partir do momento que nós começamos a orar, a mandar mensagens e ajudá-lo, orientá-lo, ele está começando a ter ousadia de enfrentar o gigante. Ele diz: pastor, eu vou lutar até o fim, até o meu filho ser liberto. O menino dele tem 14 anos. O menino dele, ele me mostrou na gravação, ele se arrastando, o demônio pega nas pernas dele e começa a ferir as pernas dele, e ele não consegue nem andar dentro de casa. E quem fez isso foi a própria mãe, fazendo despacho dentro de casa. Observa que tem muitos lares que estão à mercê do adversário. Ele entra e sai a hora que ele quer. Ele faz o que quer na vida da pessoa. Ele apronta o que quer na vida da pessoa. Então ele era imbatível. E quando Davi pega 5 pedras, está representando Jesus, derrubando aquilo que é imbatível. Por isso que nesta noite Deus vai derrubar nas nossas vidas, porque Ele já derrubou. Você pode dizer glória a Deus? Essa cruz, ela tem muitos significados. Entre elas eu estou falando esta noite a respeito dos 5 sofrimentos de Cristo. Eu quero ver com vocês na palavra de Deus sobre os 5 animais. Os 5 animais usados como oferta. Jesus é representado simbolicamente por todos esses animais. Você vai ver lá em Levítico capítulo 29, o primeiro animal. No capítulo 29, do versículo 11, ele é o novilho, que era imolado, sacrificado também pelo povo de Israel. Você vai ver em Levítico capítulo 3, no versículo 7, o cordeiro. O cordeiro era representado uma vez por ano, que ele era morto, o cordeiro. Está lá em Levítico capítulo 3, versículo 7. O segundo animal, em Levítico capítulo 4, versículo 29, era o bode. O bode, muitas vezes, ele não era sacrificado. E muitas das vezes ele era sacrificado. Eram 2 bodes. A mão direita, presta atenção nesse detalhe, a mão direita do sacerdote ia na cabeça de um bode à direita. O bode da esquerda, a mão esquerda ia sobre a cabeça dele. Ali estava representando a transferência de culpa, a transferência de pecado. Aquele bode da esquerda, ele tinha que morrer. Porém, o bode da direita, ele não morria. Porque o bode da direita, ele era levado para o deserto. E ele era abandonado no deserto. E lá no deserto, ele teria que morrer paulatinamente. Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites pelo diabo, no deserto. E no deserto, aquele bode não tinha água, não tinha alimento. Jesus sentiu sede e fome. Aquele bode, escuta o que é o mistério. Gente, o diabo, ele pede galinha para um sacrifício específico. Mas existe sacrifício para o diabo que ele vai pedir galinha de Angola. Ele não aceita galinha normal, tem que ser galinha de Angola. Já no outro sacrifício, ele não exige nem galinha de Angola e nem tampouco a galinha normal. Ele vai exigir o galo. Já em outras ocasiões, ele pede sacrifício de animais.
com faca, bezerro. Eu fui numa fazenda orar, e de repente Deus me mostrou, beirando o rio, como pode dizer, um bezerro. Esse bezerro abrindo as entranhas, tirado as tripas para fora, cercado de velas. O dono da fazenda assustou. Ele disse: como é que você sabe disso? Esse despacho, nós vimos ele semana passada. Aquele homem começou a ficar cego. O dono da fazenda começou a ficar cego. O dono da fazenda começou a ter pensamento de suicídio. Deus revelou ao pastor Donai uma árvore seca. Naquela árvore seca alguém tinha suicidado. E ele diz: o ex-dono da fazenda, teve um peão que suicidou naquela árvore. Observa que há especificações de sacrifício a demônios. Aquele sacrifício enorme que nós vimos lá na fábrica de carros, a Hyundai, era para fechar a Hyundai. Infelizmente, atrapalhou o andamento da empresa. Um sacrifício enorme. Sacrifício de quase 150 mil reais. Nenhum crente vai dar uma oferta de 150 mil, mas para macumba eles dão. E olha o efeito. Olha para mim, deixa eu te explicar uma coisa. Conforme o tamanho do seu sacrifício, é o tamanho da sua vitória. Presta atenção. Conforme o tamanho do seu sacrifício, é o tamanho da tua vitória e a pressa. Sabe por que muitas das vezes as coisas de Deus não acontecem na sua vida apressadamente? Porque você não tem coragem de sacrificar para Deus, como eles lá fora têm. Sabe quem é que fez essa macumba por encarregado aqui da Hyundai? Foi uma mulher lá de Corumbá de Goiás. Essa mulher lá de Corumbá de Goiás, nós ficamos sabendo aqui pelo diabo. Falou aqui, ó. O demônio manifestou e eu perguntei para ele. Essa mulher enrolada do gerente, ele não queria nada mais com ela. E ela mandou fazer esse trabalho enorme lá. E foi um trabalho horrível, muito feio. Vários animais, várias cuias. Existem cuias que têm que ser pequenas, outras têm que ser grandes. Existem cuias que elas têm que ter banhada de sangue, outras têm que ter farofa. Você está entendendo? Então, a especificação do sacrifício tinha que ser 5 animais. Agora vem comigo. Escuta o que eu vou te dizer. Essas coisas foram instituídas por Deus. O que o diabo fez? Ele pegou essas coisas de Deus. Por quê? A Bíblia diz lá em Tiago que ele conhece a Bíblia. Conhece que estremece. O que ele fez? Ele viu que todos esses pedidos de Deus tinham ligação com o mundo espiritual. Ele sabia que esses 5 animais tinham ligação espiritual. Essas 5 ofertas tinham ligações espirituais. E que movimentavam o mundo de cima. E que modificavam o mundo de cima para modificar o mundo de baixo. Satanás, então, percebendo isso, o que ele faz? Ele começa a pedir sacrifícios. Por quê, pastor? Porque os reinos, todos dois, são espirituais, tanto de Deus como do diabo. Todos dois são espirituais e que se manifestam na terra. Então não foi o inimigo que inventou essas coisas. Não foi ele que criou essas coisas. Não foi ele. Foi Deus, eu estou mostrando aqui na Bíblia. O terceiro animal que eu falei aqui, que é o bode. São 2 bodes, uma à direita, outra à esquerda. O da direita é soltado pelo deserto, passado, transmitido e transpassado o pecado da pessoa. O segundo, Smike, o segundo, ele era imolado, que simbolizava a pessoa. E o terceiro é o bode. E o quarto, abre a sua Bíblia. O quarto está em Levítico 1,14. Era um par
de rolinhas. Esse par de rolinhas eram apresentados para o sacrifício. Jesus, quando foi apresentado lá no templo, a sua mãe Maria levou um par de rolinhas e de pombinhos. Simboliza a pureza. O de rolinhas está em Levítico 1,14. E o de pombinha também está em 1,14. Os pombos e rolinhas. Jesus foi apresentado dessa forma. Observe então, são 5, aqui ó, são 5 animais usados para o holocausto. Agora observa para você ver. Preste atenção nisso aqui. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 20, versículo 23, nós vamos encontrar o quê? O filho pródigo. Ele recebe a resposta graciosa do pai ao retorno do filho. Da mesma forma, nós fomos retornados para o pai. A primeira resposta graciosa do pai ao retornar do filho, ele ouviu, é a primeira, está lá em Lucas 15, 20, 23. Moveu-se de íntima compaixão, a mesma coisa foi Deus conosco. O pai não deveria correr, porque ele era nobre. E uma pessoa nobre da aldeia, ele não pode correr, seria deselegante e imoral. E quando ele vê o filho, ele quebra as regras, ele quebra a cultura. Ele sai correndo e abraça e vai ao encontro do filho. A quarta resposta, ele abraçou o filho. O que significa esse abraço? Ele está dizendo que ele é da família. E quinto, ele beijou o filho. É o oráculo santo que a Bíblia diz sobre receber uma pessoa nobre, deve beijá-la. Os homens beijam no rosto. O filho pródigo, por sua vez, ele recebe 5 coisas tremendas. Primeiro, ele recebe a melhor túnica. O pai tira a túnica dele e dá para o filho. O que representa aquilo? Simbolizando a nobreza do visitante. Segundo, ele dá o anel, simbolizando que ele faz parte da herança. Terceiro, ele dá as sandálias, simboliza que ele pode entrar dentro da sua casa. E quarto, um bezerro cevado. Preste atenção no bezerro cevado, cultura judaica. O bezerro cevado, ele era uma festa para a comunidade. Quando o filho pródigo sai, o pai não manda cevar uma ovelha. Não. O pai não manda separar uma ovelha qualquer. Ele manda separar o bezerro. Porque ele sabia que o filho ia retornar. E a aldeia foi desmoralizada. Por que ela foi desmoralizada? Porque era antiético, fora da lei, o filho mais novo pedir herança na frente do filho mais velho. O filho mais velho deveria pedir herança ao pai. E não se pedia herança a uma pessoa viva. Isso era uma desmoralização. Outra desmoralização que a aldeia sofreu foi o seguinte, isso é cultura judaica. Nenhum judeu poderia vender a propriedade a um gentil. Estaria desmoralizando toda a aldeia. E ele, para fazer dinheiro rápido do que ele recebeu, ele vendeu para um gentil a propriedade da herança que ele recebeu. Então ele desmoralizou automaticamente toda a aldeia. Primeiro, ele não esperou o pai morrer para pedir a herança. Segundo, ele passa na frente do seu irmão mais velho, que não poderia. Terceiro, ele vende para um gentil. Preste atenção, se acontecesse um caso desse, e essa pessoa no futuro voltasse para aquela mesma aldeia, ele teria que passar pelo corredor polonês. Toda a aldeia ficava uma à direita e outra à esquerda e fazia um corredor. E cada um poderia espancá-lo da maneira que pudesse. Cada um poderia fazer dele o que pudesse. Cada um poderia espancar do jeito que quisesse. Ou seja, com pedradas, açoites, pancadas, murros e pontapés. Ou seja, do começo até o final, ele não chegaria vivo. Quando o pai vê o corredor polonês, o pai sai correndo. Quando o pai sai correndo, é pela cultura judaica não machucar ninguém que um nobre lança a capa.
porque aquele é visitante especial. Por esse motivo, o pai correu. Porque o pai sabia que o filho entraria no corredor, mas não sairia vivo. E por que o bezerro cevado? Se o pai matasse apenas uma ovelha, os convidados seriam ali, infelizmente, separados. Haveria distinção de convidados. Agora, quando a festa é para todo mundo, ele anuncia o bezerro cevado. Aí a comunidade toda é obrigado a ir na casa daquele pai ou na casa daquele nobre e aceitar o convidado como membro da comunidade. O pai sabia de toda essa cultura judaica. E o que o pai faz? Na mesma hora que ele abraça o filho, dá o anel, dá a capa e dá as sandálias, o pai anuncia: vou matar o bezerro cevado. Então ele estava dizendo: toda a comunidade é bem-vinda na minha casa para receber o meu nobre visitante. A cultura judaica, ela é profunda. Eu admiro e eu alimento dela. Eu tenho vários livros a respeito da cultura judaica. Porque a cultura judaica, tudo tem significado nela, incrível. Tudo. Então, olha só, ele recebe o bezerro cevado, que é o quarta coisa que o filho recebe. E a quinta coisa que o filho recebe é uma festa. Aquela festa. O que simboliza aquela festa? Nem tudo na vida do cristão é tristeza. Deus vai fazer uma festa na sua vida. Amém? Está na hora ou não está? Diga glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 4, eu estou falando do número 5. Isso é tremendo. 5 feridas que Cristo teve na cruz, tudo tem significado. Se você for comigo em Efésios, no capítulo 4, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no versículo 11, existem 5 cargos ministeriais da igreja. Existem 5 cargos ministeriais da igreja. O primeiro lá, você vai encontrar os apóstolos. O segundo, os profetas. O terceiro, evangelistas. O 4, pastores. E os 5, mestres. Esses são os 5 pilares da igreja, que mantém a igreja de pé. 5 ministérios de Cristo dentro da igreja. E graças a Deus, apóstolo eu tenho, profeta eu tenho, fui chamado para ser evangelista, sou evangelista nato. Estamos abrindo campo em Barra do Garça, sou pastor e nós estamos nos tornando agora todas as pessoas que explicam, que faz seminário, eles é um mestre. E o que ele tem trazido é conhecimento de mestre. Então, graças a Deus, esses 5 ministérios operam em nossas vidas aqui na igreja. Vamos para uma outra coisa que nos chama a atenção sobre o número 5. Em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 37, o único lugar do tabernáculo que possuía 5 colunas, representando 5 ministérios da igreja, representando as 5 feridas da igreja. Ou seja, houve um empresário, olha só, houve um empresário que queria que eu consagrasse ele a pastor, lá em Goiânia, a nossa igreja em Goiânia. E eu disse para aquele homem que eu não ia consagrá-lo a pastor. Ele não estava preparado. Eu queria dizer uma coisa aqui, abre aspas, a respeito desses pastores que estão por aí. A minha consagração, ela é registrada na GGAB, na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Essa convenção, ela é conhecida no mundo todo como Assembleia de Deus do Brasil. Eu passei pelos todos os rituais: diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu passei pelos 4, todos os 4 fomos consagrados com mais de 6.000 pessoas presentes. Recebi imposição de mão pela liderança da igreja. Aí esse camarada queria que eu consagrasse ele, sem passar por uma convenção, sem passar por um ritual bíblico. E eu não consagrei ele, foi numa ponta de rua lá em Goiânia, e o pastor lá consagrou ele. Sabe o que aconteceu na vida desse homem? Hoje ele bebe cachaça, está totalmente desviado,
é contra Deus e o cara está quebrado, mas quebrado. Ele não consegue levantar. Ele acha que receber uma unção de pastor, essas pessoas aí, acha que receber uma unção de pastor, de evangelista, de missionária. Eu vejo missionárias aí receberam título de missionárias, não sabe nada da Bíblia, conhece nada da Bíblia. Outras pastoras que a gente vê por aí, mistura ministério profético, aliás, nem ministério não é profecia, que é dom, não é ministério. Ministério profético é ministério de traduzir a palavra de Deus, como você está vendo aqui agora. A unção que está manifestando aqui agora é unção de profeta, que eu estou transmitindo uma profecia da palavra de Deus e também é aqui abrindo a palavra de Deus. Isto é uma unção de profeta. Profeta não é o que desce ali e ora ou que põe a mão na sua cabeça. Isso é dom de profecia. Então essa pessoa tem dom de profecia, vai e abre uma igreja. São muitos por aí, que você não sabe a origem da pessoa, você vai caindo na vida da pessoa, você nem sabe. Você tem que pegar o currículo de uma pessoa para ela colocar a mão na sua cabeça. Então, muitos que eu separei aqui, de que forma que eu separei? Separei da seguinte forma: Deus tem um ministério para você, só isso. Deus tem um ministério para você. O único pastor que eu consagrei é o pastor Simval. Está comigo até hoje, quanto tempo? Tem mais de 20 anos. Pastor Simval Monteiro, está lá em cima, está comigo até hoje. Você está entendendo? Tanto que isso aqui é sério. Toma cuidado. Toma cuidado. Você, tem uma pessoa falando língua estranha ali, eu vou lá para ela orar para mim. Para com isso. Para com isso. Eu deixei uma irmã entregar um recado lá dentro da igreja. Quando acabou o culto, o povo montou tudo em cima dela. E ela é mãe solteira. Sabe lá Deus como está levando a vida. Você entendeu? A pessoa não quer nem saber. Teve uma mulher que foi orar para mim ali e pregou aqui. Eu convidei. Pregou aqui, veio de Brasília. Pregou aqui, pregou muito bem. Deus usou poderosamente. Mas quando eu fui pedir ela para orar na minha cabeça, Deus usou um vaso e disse: não permita, meu servo. O lar dela não está em ordem para colocar a mão na sua cabeça. E eu perguntei: o que foi, irmã? Ela falou: meu marido está me traindo. Mas o meu marido é uma briga constante. Aí. Até eu ia cair nessa. Depois desse dia, nunca mais. Nunca mais. Eu tenho que saber quem é. Eu tenho que saber a origem. Eu tenho que saber os procedimentos. Eu tenho que saber o ministério da pessoa. Eu não posso. Isso é muito perigoso, irmão. Toma cuidado. Às vezes você está numa angústia tão grande, sai pedindo oração para Deus e todo mundo. É perigoso. Observe, você vê. Em Êxodo, no capítulo 26, versículo 37, o único lugar de tabernáculo que possuía 5 colunas era o santo lugar. Isso nos mostra os 5 ministérios em Efésios capítulo 4, 11. Opera tanto na época da graça como no lugar do serviço. Eles são as 5 colunas da igreja. Preste atenção nesse detalhe profundo. Isso é uma mensagem profunda. Eu falei aqui a respeito do apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e também mestre. Agora preste atenção nesse detalhe. São os 5 livros do Pentateuco. Os 5 livros da Torá. Na Torá tem Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros que Moisés escreveu. É muito profundo isso. É muito profundo o que eu vejo aqui. Agora, eu tenho aqui o talit godal, que é o talit do casado. É aquilo que aqueles judeus põem na cabeça. Que tem a lista azul, pano branco com a lista azul. Você já viu usar aqui várias vezes. Nesse talit, que significa autoridade acima da minha cabeça, quando eles põem, tem o talit e tem o kippá. O kippá significa aquela rodinha na cabeça. Tem autoridade acima da minha cabeça. O talit godal, ele tanto
tanto o talit godal como o talit catan, que é o talit do solteiro. Os judeus solteiros usam o talit catan. Casados usam o talit godal. Eles têm 5 nós, cada um deles, e tem 8 fios. Por que 8 fios e 5 nós? Olha só, nesse talit que tem 5 nós, ele representa os 5 livros da lei e o número 8, porque são 5 cordões, são 8 cordões com 5 nós. Aqueles 8 cordões assusta você, representa as 8 entradas de demônios que nós temos no nosso corpo. Deus sabia disso. Deus sabia disso. E Deus sabe disso. Você tem 8 entradas no teu corpo do mundo espiritual. Vou ver se eu lembro elas aqui. Me ajuda. Presta atenção. Olha só. Glória a Deus. Fala aí. Esse. Audição. Esse. Visão. Vai contando aí. Primeiro, esse. Audição. Vai contando. Esse. Visão. Esse. Olfato. Olfato. Paladar. Tato. Tato. São 5. Sim. Faltando 1. Hã? Faltando 1. De novo. Vai. Audição. Visão. Olfato. 3. Boca. Paladar. Mão. Tato. 5. É. Órgão genital. 6. Hã? Coração. 6. E a mente. Os pés. 7. E a mente. 8. 8. Hã? Isso. Mas o pé te leva. E a mão pega. Sem o pé você não vai. Sem o pé você não vai para o motel. Sem o pé você não vai para a boca de fumo. E assim por diante. Então olha só, essas 8 entradas, são 8 entradas de demônios. Por isso que todo ser humano vai passar pela autópsia do diabo. Toda pessoa que morre, a morte tem que levar ele a um certo lugar e fazer a autópsia. Se naquele corpo, pelas 8 entradas, levou ele a praticar o pecado, a morte leva ele para o inferno. Se a morte encontrar algum motivo na autópsia dela, preste atenção, se a morte encontrar algum motivo na autópsia dela, você sabe o que é autópsia? Autópsia, a pessoa morre, tem que levar ele para o microtério para fazer a autópsia, saber o motivo da sua morte e fazer o laudo chamado atestado de óbito. Fulano de tal, Beltrano de tal, morreu assim, 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 no dia tal, às tal hora, e o motivo de sua morte, tal, tal, tal. Então a morte, ela vai fazer o laudo de cada um que morre. Ela vai fazer o laudo. Esse aqui vai para o inferno, porque os pés dele encontrei algo. Esse aqui vai para o inferno, porque nas mãos dele eu encontrei algo. Nos olhos dele eu encontrei algo. Nos ouvidos dele, ou no nariz. Como nariz, pastor? O fato, veio a gutunaria. Isso faz parte dos pecados capitais da gutunaria. Você entendeu agora? A morte só pode segurar lá se ela encontrar alguma razão, motivo da sua morte. Isso é coisa séria. Toda pessoa, todo ser humano passa pela autópsia do inferno. Mas graças a Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que a pessoa tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? Diga glória a Deus. Maravilha. Em Êxodo, no capítulo 30, versículo 23 ao versículo 25, nossa, mas que coisa profunda, hein? As 5 feridas de Cristo, está na Bíblia, de ponta a ponta. Lá em Êxodo, no capítulo 30, versículo 23 ao 25, havia 5 ingredientes para o óleo da santa unção do tabernáculo. Eu tenho esse óleo. Há mais de 12 anos eu tenho esse óleo.
o óleo sagrado para a unção da família sacerdotal. O primeiro é mirra, que é uma essência de mirra, que fala de sofrimento. A segunda é canela, que fala do amor. Era colocado na cama do casal a canela, na noite nupcial. O terceiro é o azeite, que fala da unção. O quarto é o cálamo, que fala da humildade de Jesus. E o 5, cássia, fala da submissão. Esse é o óleo da santa unção da família sacerdotal. A foto da minha esposa, a minha foto de toda a minha família, está lá dentro dele, consagrado, família sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, amém? Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o seu nome também tem 5 significados. Olha só, estou falando das 5 feridas de Cristo. Primeiro, lá em Isaías 9:6, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. 4, Pai da eternidade. 5, príncipe da paz. 5 nomes de Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Isaías 61, versículo 1, vemos os 5 ministérios de Cristo. Cristo teve 5 ministérios. O primeiro ministério de Cristo era evangelista. O segundo, médico, ele cura. O terceiro, libertador, ele liberta. O quarto, pastor das ovelhas. E o 5, o resgatador de Israel. Diga glória a Deus. Se eu for para João, eu vou encontrar algo 5. Eu vou encontrar em João capítulo 6, versículo 8, versículo 11, fala dos 5 pães e de 2 peixinhos. O 5 fala da graça. Palavra graça tem 5 letras. E o 2 é o número da testemunha de Apocalipse 11, versículo 3. Que coisa tremenda. 5 pães e 2 peixinhos. Número 5 é a graça. E o número 2, da testemunha que Deus multiplica aonde não existe. Você pode agradecer a Deus por isso, dando glória? Olha só, o peixe simboliza o cristianismo. Deus dá graça, Ele nos dá a sua graça para viver o cristianismo com testemunho. Opa, viver o cristianismo com testemunho. Hoje Deus vai operar na sua vida, diga glória a Deus. Eu vou ver algo muito profundo em João capítulo 5. João capítulo 5 tem 5 alpendres. O tanque de Betesda são 5 alpendres. Lá em João capítulo 5, versículo 2, o tanque simboliza o Espírito Santo no Velho Testamento. Só em 4 pessoas que no Velho Testamento o Espírito Santo repousava sobre eles. Mais ninguém. Só dessas 4 pessoas. Primeiro, reis recebiam a unção do Espírito Santo. Sacerdotes recebiam a unção do Espírito Santo. Juízes, no livro de Juízes, recebiam a unção do Espírito Santo. Profetas, como Elias, recebia a unção do Espírito Santo. As 5 pessoas eram o gentil, que é a 5ª pessoa, que somos nós, que hoje temos o Espírito Santo. Glória a Deus. No dia do Pentecoste, preste atenção, estou terminando. 50 dias, a palavra Pentecoste significa 50 dias. Eu vou encontrar isso lá em Levítico, no capítulo 23, versículo 15 ao 17, e Atos, capítulo 21. Jesus ficou aqui 40 dias na terra. Atos, capítulo 1, você vai encontrar Jesus ficando aqui na terra durante 40 dias. Preste atenção. Depois da ressurreição, ficou faltando 10 dias. Então Jesus fala com eles vão para a igreja, e lá eles ficam 10 dias de jejum, oração e vigília. Preste atenção. 5 vezes 10. 5 vezes 10. Por que o número 10? O número 10 é o número do ciclo de Deus, mudança de ciclo. Deus estava mudando ali a história, mudando a história dos homens fracos, fracassados, para homens cheios do poder, homens que não podiam vencer o diabo, e hoje pode vencer o diabo. O número 10 significa leis. O número 10 significa governo de Deus. E olha só, 5 vezes 10, 50. Eu estou recebendo 10 vezes mais algo muito profundo. Oh, glória a Deus, algo tremendo. Você está recebendo o ciclo de Deus, a lei de Deus, o governo de Deus. Agora presta atenção, o 5 é a graça. Graça vezes 10. Presta atenção, 5 vezes 10.
10 também fala da plenitude. O que é plenitude? É quando esse copo derrama. E diz a palavra de Deus: derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minha testemunha. Preste atenção nesse detalhe. 5 vezes 10. 5 é a graça, 10 é a plenitude. O que significa isso? Satanás, me ouça agora. Eu tenho a plenitude da graça de Deus. O que significa a plenitude da graça de Deus? Se você continuar na presença de Deus, o diabo nunca vai tirar o direito de você ser abençoado, de você ser agraciado, de você ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Deixa eu terminar porque já está na hora. Vamos lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 18. O que fala? Porão as mãos sobre os enfermos. Só isso aqui já dá uma mensagem. Preste atenção nesse detalhe. Marcos 16, 18. Eu vou esperar o John, rapidinho, pastor John. Já está terminando aqui, vai. Marcos 16, 18. Preste atenção nesse último detalhe. A respeito do número 5. Quer ver? Achou, pastor? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Preste atenção nesse detalhe. Agora, o nosso irmão Zé Carlos não está aí, né? Eu não sei o porquê que quarta-feira eu me expressei daquela forma a respeito do câncer. Quarta-feira eu fui tomado pelo Espírito de Deus e eu falei do câncer. Eu fiquei revoltado com o câncer, porque aquela vereadora tinha morrido, e só que eu não sabia que eu estava falando com pessoas aqui dentro da igreja. Teve uma senhora, eu não sei se ela está aqui. Teve uma senhora, quarta-feira, que ela veio aqui pedir oração. Ela me mostrou no celular dela, a mãe dela, com um caroço. Gente, o caroço, mais ou menos desse tamanho debaixo do braço. Caroço de carne, um tumor. Estou mentindo não. Se ela estiver aqui, ela vai mostrar para você. Não estou vendo ela aqui. Ela, segura aqui. Olha só. Ela com o braço assim e um caroço de carne. Eu perguntei, o que é esse caroço? Ela disse, é um câncer. Quarta-feira. Aí o que ela falou para mim? Falei, onde é que está sua mãe? Falou, está em casa. Falei, mas sua mãe não pode ficar em casa? Ela falou, não, o médico disse que ela pode ir para casa, que ela vai morrer. Eu só vim aqui, pastor, porque alguém falou a respeito dessa igreja. Por que eu falei aquela palavra do câncer quarta-feira? Eu cheguei tarde, não sabia de nada, não conversei com ninguém. E ela disse, pastor, minha mãe está com câncer tomado no corpo. Gente, o caroço é desse tamanho, que eu, diante de Deus, o caroço, eu assustei. Caroço enorme. Aquela filha chorou aqui e disse, pastor, minha mãe está, posso chegar lá em casa agora, ela está morta. Irmão Zé Carlos, todo mundo conhece ele, que ajuda nós aqui. Ele veio e falou, no quarta-feira, pastor, estou com um carocinho aqui. Isso aí está me incomodando. O médico falou que é para mim ir lá em Goiânia. Eu orei por ele, pedi até para ele vir aqui, acho que ele deve estar em Goiânia. Ele está muito assustado. Ele disse que lá o médico espremeu e diz, olha, esse negócio aí não é coisa à toa, é coisa séria. Segunda-feira você vai ter que ir no Hospital Araújo Jorge. Aí a nossa irmã Larisa estava falando a respeito de uma outra pessoa com câncer. Que ela está aqui. Aí, uma outra pessoa, a Juliana, está aqui, Juliana? A Juliana, amiga da Lívia, cadê ela? É isso? Ela chama a Juliana? Aquela que tem a loja lá no... Hã? Ela chama a Juliana mesmo? Ela está com um sobrinho, né? 6 meses. Problema seríssimo no pulmão.
e problemas cardíacos. Problemas cardíacos, uma criança de 6 meses. Escuta o que eu vou te falar. Aquele pão que eu te entreguei quarta-feira foi de Deus. Quem perdeu, perdeu. Aquelas pessoas que comeram daquele pão, Deus falou que naquela noite estava nos libertando do câncer para a glória de Jesus Cristo.